Olá! Então, ontem a nossa aula foi sobre saque e CDC. Vou falar rapidamente sobre os dois assuntos. Ontem eu iniciei fazendo a seguinte pergunta: qual dessas afirmações está errada? Então, a maioria de vocês respondeu: qualquer bem durável, carro, eletrodoméstico, tem garantia de 90 dias. Então, na verdade, essa é uma afirmação correta. Por mais que eu compre um carro ou um eletrodoméstico e não faça a contratação de uma garantia, por si só, pelo CDC, eu tenho uma garantia de 90 dias. Então, se tiver algum defeito de fabricação, algum defeito que não seja por um mau uso meu, eu posso recorrer a essa garantia de 90 dias, tá? A outra questão que o pessoal respondeu aqui como errado é que eu preciso tomar cuidado com as imagens das propagandas para não serem enganosas. Então, isso é real também, pessoal. Se eu tiro uma foto, por exemplo, né, faço a divulgação, usei o exemplo da loja da Maíra de doces. Se ela colocar uma imagem que não seja do doce que de fato ela vende, a pessoa pode falar que ela teve uma impressão diferente. Ela esperava que fosse aquele produto da imagem. Se ela recebe um produto diferente, ela pode reclamar e ela pode então ser ressarcida. Então a gente precisa tomar cuidado. Nada de ficar utilizando imagens que não sejam similares ao que é real, né? Cuidado com a maquiagem das fotos aí. Vocês lembram que ao comprar, por exemplo, um salgadinho, vai estar lá escrito que a imagem é meramente ilustrativa. Se não tiver essa informação, os clientes podem reclamar que estão sendo enganados pela propaganda, tá? Então, o que não foi votado, de fato, é a informação errada. Todo estabelecimento é obrigado a fazer troca de mercadoria. Não. As empresas decidem fazer a troca porque elas querem fidelizar o cliente, elas querem ter um bom relacionamento com o cliente, mas elas não são obrigadas a fazer isso, tá? Com a troca, elas acabam se favorecendo também, porque quando a pessoa vai lá trocar alguma coisa, sempre a gente acaba gastando mais. Então, vou fazer um adendo aqui. Quando que ela não é obrigada a fazer a troca? Quando o produto está em perfeito estado. Então, se eu comprar uma blusa e ela vier rasgada, sim, a empresa tem que trocar. Se eu comprar pela internet, também é outro caso, aí ela também tem que trocar. Agora, se eu fui lá na Hering, comprei uma blusinha, cheguei em casa, vesti e falei, ai, cara, acho que não vou usar. Esse tipo de troca que a loja não é obrigada a fazer, tá bom? Então, para contextualizar, né, tudo isso que eu estou falando é relacionado ao CDC. Então, o que é o CDC? É um conjunto de normas que protegem os compradores de bens e tomadores de serviços. Foi criado por meio de uma lei em 1990 que reconhece a vulnerabilidade do consumidor. Então, nós consumidores não temos todo o conhecimento das leis, o fornecedor tem. Por isso que a gente como que eu brinco, né? O lado mais fraco da corda, tá? Normalmente, se a gente processar uma empresa, se a gente tiver correto, a grande parte dos consumidores vai ganhar esse processo. Então, CDC é o Código de Defesa do Consumidor. E aí, lógico que a gente não consegue falar de todos eles, mas vou citar aqui alguns casos para vocês, tá? Então, o que é um direito garantido que a gente tem pelo Código de Defesa? Que eu já comentei da publicidade enganosa, então se a gente se sentir lesado pela propaganda existente de um produto, a gente pode recorrer, né, entrar com um processo. Se houver uma cobrança abusiva para cancelar um contrato que eu tenha feito, seja de celular, TV, Netflix, tá? Se eu tiver dificuldade em trocar ou consertar alguma coisa no prazo de garantia, quando você percebe que a empresa está enrolando para você perder o prazo, então a gente também pode penalizar a empresa.
Se houver uma cobrança por serviço que eu não contratei, isso acontece muito com o celular, às vezes a gente clica lá em uma mensagem que a operadora manda, a gente nem leu, nem tá explicando o que que é e de repente a gente é cobrado. Por cancelamentos, né, que a gente pode fazer, por exemplo, a compra online, como eu disse para vocês. Então, eu comprei online, eu não tinha visto aquele produto. Se chegar na minha casa e não for o que eu imaginava, eu posso ter o cancelamento. Outra coisa é relacionada aos nossos dados. Então, o quanto a gente passa os nossos dados para as empresas e como elas compartilham esses dados, né? Então, em agosto desse ano ainda, mês que vem, vai ser provavelmente sancionada essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, não é que as empresas vão deixar de pedir os nossos dados, mas elas vão nos informar o que elas vão fazer com esses dados, se elas vão compartilhar com outras empresas, tá? Outro motivo aí que a gente pode ter o direito garantido, se eu tiver algum problema e eu não for respondido ou resolvido meu problema dentro do prazo que me passaram, tá? Se eu não receber o produto ou demorar demais um produto também, posso recorrer. Se eu tiver uma cobrança de valor não previsto ou não informado em algo, posso recorrer. Se eu receber um cartão de crédito sem o meu pedido, posso recorrer. Já teve gente que ganhou uma grana alta com isso. Se me cobrarem algo depois de eu cancelar algum serviço, posso recorrer. E também troca de produtos que têm defeitos. Então, é mais do mesmo aqui, né? Vocês viram que várias coisas são similares, mas é importante a gente saber, enquanto cliente, esses nossos direitos, mas também é importante saber enquanto fornecedor. Vamos lembrar do projeto integrador, que é uma loja de doces, então a gente tem que ficar atento a isso também. E aí vamos para o saque, né? Então, o que é o saque? Todo mundo sabe do serviço de atendimento ao consumidor. Nós, enquanto clientes, a gente quer ser bem atendido, porque a gente está comprando, a gente está adquirindo um serviço. Então, o saque, ele tem que ter um atendimento bom, porque ele é um cartão de visitas, é a primeira impressão do cliente. E normalmente, tendo um saque bom, a gente consegue fidelizar o cliente, aquele cliente que vai sempre comprar com a gente, tá? Para a gente ter um saque de excelência, não basta só ele, eu tenho que estar aliado com um produto bom, né? Tudo isso vai fazer com que a minha empresa tenha uma credibilidade. Isso vai aumentar as relações profissionais e vai favorecer então a produtividade da equipe. Então, o saque é esse canal de atendimento que o cliente tem com as empresas para buscar uma solução de algum problema, para propor sugestão, para tirar alguma dúvida, para fazer reclamação. Ou seja, é o canal de conversação. Pode ser feito por telefone, por e-mail, por chat. Normalmente o chat é com um robô que a gente fala, mas às vezes um problema rapidinho eu consigo solucionar, né? Só que esse canal de comunicação tem que ser eficiente. Porque 75% dos clientes, eles ficam muito frustrados se eles ficam pingando de um setor para outro. Então, a solução ela tem que ser ágil e completa. Falei com uma pessoa, que seja essa pessoa que resolve o meu problema de A a Z. E aí surge o saque 2.0. Então, o que eu comentei ontem com o pessoal que participou da aula. Quem tem telefone fixo hoje em dia, né? Pouquíssimas pessoas. Às vezes eu tento fazer uma ligação para o 0800 de um saque e não recebe ligação de celular. Então, hoje a gente vê que a internet funciona muito como saque, e é o saque 2.0. Então, as pessoas hoje, elas interagem com as marcas que elas gostam, né? Tem as redes sociais que estão super predominantes no dia a dia das pessoas, ainda mais na quarentena. Então, a gente precisa de um novo modelo de atendimento. Precisa de um diálogo com o público para entender o problema, buscar a solução.
E aí a equipe que vai trabalhar com esse saque precisa estar preparada para atender, para interagir, para dialogar com o público, ouvindo todas as questões e buscando soluções personalizadas. O atendimento tem que ser de forma rápida e eficiente e utilizando uma linguagem própria. Então, não precisa ser aquela linguagem super formal. Tem que ter a carinha da empresa, tá? O ideal também no SAC 2.0 é que as respostas às demandas dos clientes sejam em tempo real. Então, a pessoa que reclama na rede social, ela quer uma resposta para ontem, tá? Então, a gente precisa estar conectado, de preferência, o maior tempo possível, para que a pessoa não reclame e ainda reclame da demora da resposta, ok? E aí, toda a equipe que vai atender precisa saber bastante sobre o negócio e saber como agir. Para isso, vem a tarefinha. Então, para a gente saber como agir, para ter um manual de passo a passo, né, do saque da nossa empresa do projeto integrador, eu pedi para que cada aluno desse uma ideia de o que fazer para atender e fidelizar bem os clientes. Então, o Vitor, a Silvana, a Maíra e o Isaac participaram da aula. Eles já deram uma ideia que estão aqui, essas ideias estão aqui. E agora eu espero a ideia de cada um de vocês para a gente rechear esse manual do saque do projeto integrador. Tá certo? Espero vocês. Um abraço.